Fala galera, tudo bem? Aqui é o Léo Hiral e hoje eu vou contar para vocês como é trabalhar como médico do esporte fora do Brasil. Então, atualmente, eu moro aqui em Doha, no Catar, já faz um pouco mais do que 6 meses e eu vou contar um pouquinho para vocês essa diferença, tá? De coisas básicas até acho o que é, todo mundo quer saber. Em relação ao trabalho, eu trabalho ainda como médico de equipe, como team physician aqui. Então, a minha função de médico do esporte não mudou praticamente nada em relação ao que eu fazia no Brasil. Mas aí, quais são os grandes choques aí culturais que eu tenho em relação ao que eu tinha no Brasil? Eu acho que a grande diferença é a questão da estrutura. Então, para vocês entenderem, vou colocar um contexto. O Catar é um país que tem cerca de um pouquinho menos de 3 milhões de habitantes. Doha tem a maior parte da população, mais de 2 milhões, 2 milhões e meio, né? 2 milhões e 800, é difícil saber o número exato de pessoas que vivem aqui, mas é uma cidade considerada pequena se a gente comparar com São Paulo, né? E se a gente comparar com o Brasil, é uma cidade, putz, menor ainda. Enfim, mas a estrutura que eu tenho aqui disponível é uma estrutura bem diferente. E eu acho que também a questão da mentalidade, né? Então é um país que investe muito no esporte, que está procurando desenvolver o esporte como entretenimento, como uma ferramenta também de desenvolver aí a população, né, formar novos líderes. Então acho que o Qatar entendeu que o esporte é fundamental para desenvolver não somente as pessoas como um país, né? Então as pessoas que se exercitam regularmente, que praticam atividade física de maneira organizada, elas acabam tendo esse desempenho, né? Seja não somente no esporte, como na vida também. Então você acaba se tornando um profissional de alto desempenho. Então serve para tudo aí na sociedade. Se você quer melhorar uma sociedade, acho que o esporte é desses caminhos, né? Pelo menos é isso que eu acredito e é isso que muitas sociedades acreditam também. Então, esse choque da estrutura, ele é marcante, desde a questão da estrutura esportiva, né? Então, a gente tem estruturas aqui, a gente recebe eventos importantes como o Diamond League, como campeonatos mundiais. Muitas vezes você tem Copas do Mundo que acontecem aqui, eventos importantes de tênis, de futebol, enfim, de todos os esportes. Fórmula 1 é uma gama enorme assim, né? A cidade ela é realmente preparada para receber esses grandes eventos e ela é pensada para desenvolver cada vez mais. Então essa prioridade no esporte ela é algo que ela é bem marcante. Então a gente vê essa diferença e isso também reflete dentro da medicina esportiva. Porque se você tem melhores instalações, você também acaba pensando em ter o melhor atendimento para os atletas, né? Os atletas que vêm de fora, você precisa ter uma estrutura médica bem robusta, né? Para você conseguir sediar esses eventos grandes, né? Existem condições mínimas aí de saúde, então você tem que pensar no desenvolvimento como um todo. E eu acho que essa parte da estrutura aqui ela é demais. Então a grande diferença é a agilidade, né? Os exames praticamente são os mesmos que eu tinha, né, no Brasil, e isso não tem uma diferença muito grande, mas eu tenho um hospital referência da parte, né, de medicina esportiva, da parte ortopédica, eu tenho referência a uma retaguarda cirúrgica, eu tenho assim uma estrutura toda voltada dentro do esporte, o que permite que a gente otimize aí o tratamento dos atletas, né? Então tem essa parte organizacional também, de eu não precisar ficar. Eu trabalho como um ambulatório, então eu não preciso ficar fazendo plantão, atendendo os atletas quando eles têm emergências, já existem protocolos e já existem
Os atletas têm um caminho aí para seguir. Caso tenha alguma emergência, você tem mais pessoas envolvidas, né, que são os team guides, que são pessoas responsáveis pelos atletas, que acabam levando esses atletas para o serviço de emergência aqui em Doha, no Catar. Que mais que eu acho que tem uma diferença, principalmente na questão da atualização, né? Então, educação continuada, a gente ouve muito falar isso no Brasil, mas colocar em prática não é tão simples, isso depende de cada um, não existe uma cobrança formal. Então, uma vez que eu me formei em médico do esporte, seja através de fazer a prova de título ou fazer a residência, eu não preciso fazer absolutamente mais nada, né? E aqui não acontece dessa maneira. Então a gente tem um sistema de pontuação, né? São 40 pontos anuais que a gente precisa fazer, ou 80 pontos no total. E neles estão divididos atividades como leitura de artigos, você participar de congressos ou assistir palestras. Então existe aí uma gama enorme de estudos que você acaba fazendo para te manter atualizado também. Então, mesmo que a pessoa não queira se aprofundar muito, ela tem que fazer o mínimo para conseguir esses pontos, né? Então, você tem, além de você poder ter a iniciativa própria de estudar através de artigos, correr atrás de alguma palestra, de algum congresso, você tem a opção de assistir às aulas que são ministradas pelos próprios profissionais aqui que fazem parte do Aspetar e desse complexo enorme, né? Isso é aberto inclusive para pessoas de fora. O grande problema no Brasil é a questão do fuso horário. Então a gente está 6 horas na frente. Geralmente essas palestras acontecem pela manhã, entre 8 e 9 horas, que é o início do expediente. Então para o brasileiro seria 2 horas da manhã, então fica muito difícil de acompanhar. Mas ela é aberto ao mundo todo. O pessoal da Europa, que tem um fuso horário já mais amigável, geralmente eles acompanham também. E cada hora de estudo, né, de palestra, acaba servindo aí para a gente somar um ponto nesses 80 que a gente precisa fazer em 2 anos. Acho que isso é um ponto importante que te força a estar sempre atualizado, minimamente atualizado. A gente tem métricas também que fazem com que a gente corra atrás, né? Por exemplo, caso você queira almejar uma progressão na carreira, você tem algumas métricas que são apontadas no início do seu ciclo de trabalho e que você tem que cumprir ao longo daquele ano, aquela temporada. Então, se você tem, muitas vezes tem que se atualizar na parte de emergência, então tem que participar de pelo menos 2 cursos de emergência, ou você tem que ministrar palestras de treinamento para novos médicos, enfim. Cada um vai ter o seu objetivo e vai ter um foco numa das áreas, então faz com que você desenvolva cada vez mais o profissional. Então acho que isso é o que muda, né? Essa preocupação constante, não só em melhorar o entorno e o time, mas como melhorar cada um individualmente. Então acho que isso é algo que é muito importante. Em relação a contras, existem sempre contras, todo lugar vai ter um lado bom e um lado ruim. Eu acho que o lado ruim talvez seja você ter demais, entendeu? Então, o fato de você ter uma estrutura muitas vezes faz com que você se torne um pouco preguiçoso. Então, o fato de você poder pedir uma ressonância e ter ela na mesma semana, às vezes no mesmo dia, isso te torna um pouquinho preguiçoso na questão de você avaliar o atleta. Às vezes você poderia esperar para ver se aquele sintoma lá realmente é uma lesão ou não, e muitas vezes para descartar você acaba pedindo um exame e acaba sendo mais fácil. Eu tenho tentado adotar uma estratégia de tratamento pela clínica para evitar de ficar pedindo exames em assim, uma frequência muito grande, porque senão a gente acaba ficando refém do exame e acaba tratando o exame.
né? Então, eu aprendi que a clínica é soberana e eu procuro sempre colocar isso em prática. Eu acho que isso é algo que, se a gente não colocar em prática, a gente vai estar sempre tratando o exame e não vai ser bom para o nosso paciente. No mais, eu acho que o clima aqui também não é muito favorável muitas vezes, né? O calor aqui é muito grande. Eu tenho presenciado agora, estou no meio do verão, a umidade realmente, ela somada com o calor, ela dá uma sensação térmica que é absurda. Então, muitas vezes vocês vão acompanhar, vão ver que tá 38 graus, não tá tão quente assim, mas com uma umidade aí de 70, 80%, a sensação térmica chega a mais de 50 graus. Então, é algo que é absurdo. Ele não tem como você praticar esporte de maneira outdoor durante um bom período aqui, principalmente no verão. Então é época dos camps também, que geralmente os atletas aqui eles vão para fora para poder se preparar e fazer a parte da base. Então esse é um dos pontos aí que eu diria como contra, né? Fora isso, acho que tem muito mais prós do que contras. Eu gosto dessa questão do investimento no esporte, acho que isso é o que me motivou, né? Acho que se vocês estão acompanhando o canal, vocês estão vendo que eu tenho também tentado participar no máximo de eventos aí importantes que acontecem aqui. Então, Diamond League, ATP 500 de Doha. Eu tenho procurado acompanhar o maior número de eventos que eu consigo, né? Para também desfrutar um pouquinho, né, e poder ver aí os grandes atletas. Eu já estive em grandes eventos esportivos, mas sempre trabalhando, né? As pessoas às vezes não entendem que quando a gente está trabalhando a gente não tem essa possibilidade de sentar com calma, de, né, desfrutar o evento, de fazer as coisas, né, de maneira de poder realmente aproveitar o evento. Então, acho que essa é uma oportunidade única que eu estou tendo e eu estou tentando aproveitar da melhor maneira possível, tá bom? Então, se vocês têm gostado aí dos conteúdos, né, querem saber mais coisas, mandem aí perguntas, né, deixem alguns comentários e, bom, né, sigam a gente, curtam e até a próxima. Um forte abraço.